Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Bem-vindos. Boa noite para quem está vendo ao vivo. Eu espero que outras pessoas depois vão ouvir o meu bom dia, boa tarde, dependendo do horário que estiverem assistindo. Hoje a gente vai falar de saúde e espiritualidade na prática clínica, que é um tema que eu costumo brincar que é uma espécie de demanda oculta. Muitos profissionais de saúde, muitas pessoas na psicologia ou muitos curiosos têm interesse nesse assunto, mas muitas vezes não encontram um lugar para falar disso, não encontram um lugar para aprender sobre isso, para explorar esse assunto em profundidade. Então, hoje a gente vai ter um contato um pouco mais amplo com esse assunto. E para isso, eu preciso falar um pouco de mim para justificar de onde eu tiro essas coisas todas que eu estou falando, né? Por que eu estou aqui falando disso? Então, eu sou formado em psicologia pela UFMG, da Federal de Minas Gerais. Tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado na Universidade de São Paulo, sendo que no pós-doutorado eu fiz uma parte dele na Universidade de Coventry, na Inglaterra. E eu sou membro de diversos laboratórios, núcleos de pesquisa e grupos de pesquisa na USP e na PUC daqui de São Paulo, onde eu moro. E esses laboratórios e núcleos de pesquisa e grupos de pesquisa, todos têm a ver, direta ou indiretamente, com saúde e espiritualidade, que também foram os meus temas de investigação no mestrado e doutorado. Então é por isso que a gente vai se debruçar nesse assunto hoje. Talvez a melhor forma da gente começar a falar disso seria contar uma história. Eu sou mineiro também, como o Odmar, e quem daí entre vocês é mineiro sabe que mineiro adora contar uma história. Então talvez a melhor forma seja essa. Eu conheço um caso clínico no qual a pessoa procurou ajuda terapêutica, uma mulher, e ela tinha uma série de questões relativas à violência doméstica, e o marido cometia abusos físicos e psicológicos, e ela não conseguia se livrar disso. E ela, obviamente, sofria muito com essa questão e mantinha o relacionamento. Terminava e voltava, aquele cenário que a gente já conhece. E a terapia não avançava. Ficou um bom tempo com isso, algumas semanas com isso, até que, depois de um bom tempo, a mulher conta que, numa sessão de um grupo espiritualista, o coordenador do encontro, supostamente incorporando um espírito, disse que aquele sofrimento todo dela era para expiar um karma de uma vida anterior. Que ela teria sido, numa outra vida, marido daquele que hoje é o marido dela, e ele a espancava na vida passada. E agora ela estaria pagando por isso. Portanto, seria uma espécie de karma. E ela, no fim das contas, não se divorciava porque ela entendia que ela tinha que expiar aquele karma nessa vida. Então, se ela ficasse adiando, se ela se separasse, em definitivo, enfim, na próxima suposta vida, ela teria que enfrentar essa questão de novo. E aí ela se manteve naquela situação abusiva e a terapia não avançava porque tinha essa questão por trás, na qual ela estava bastante apegada. Eu gosto de citar esse relato quando eu falo disso, porque ele mostra várias coisas. Entre essas coisas, o impacto que questões ligadas à espiritualidade, à religiosidade, a gente vai falar desses dois conceitos daqui a pouco, o quanto essas questões interferem na saúde psicológica das pessoas e muitas vezes, como nesse caso, até na saúde física. E nós, psicólogos, quem for da área de saúde, quem estiver nos ouvindo aí, que for profissional da área de saúde, ou for psicólogo, psiquiatra, enfim, às vezes encontra uma situação dessa, não necessariamente tão drástica quanto essa, mas encontra demandas ligadas à saúde, à espiritualidade. As pessoas falam de religião, às vezes, no contexto terapêutico, ou às vezes as pessoas têm uma visão de que o psicólogo, o psiquiatra não estão abertos a essas questões, e aí não falam. Era um pouco esse o caso daquela paciente relatada no caso clínico, que eu acabei de trazer. Então, a gente ter uma proximidade com esse assunto, a gente entender um pouco mais desse assunto, nos potencializa várias coisas, desde poder lidar melhor com os nossos pacientes, até lidar com questões do dia a dia de forma mais clara e entender melhor a relação entre ciência e espiritualidade. Tudo isso vem no pacote. E é por isso que esse curso existe, é por isso que essa fala de hoje existe, essa apresentação nossa. Vamos falar de saúde e espiritualidade, porque as coisas estão muito conectadas. Em várias situações a gente consegue encontrar links entre saúde e espiritualidade. Ao longo da nossa conversa aqui hoje eu vou citar diversos exemplos. Eu já quis deixar esse claro porque eu imagino que vários de vocês até tenham sentido um certo incômodo com a história. Né? Como lidar com isso numa situação tão enraizada, né? Que mexe com as crenças religiosas, que mexe com uma coisa que, enfim, no mínimo na perspectiva da pessoa é verdade. O que se pode fazer? Bom, para começar,
esse caso ele já mostra, né, diretamente uma relação entre saúde e espiritualidade. Se fosse só para a gente considerar esse caso, já seria suficiente para deixar claro que saúde e espiritualidade podem ter relação. Não necessariamente tem, mas podem ter. Ainda mais se a gente considerar que o Brasil, e as pesquisas mostram isso, que o Brasil é um dos países realmente mais religiosos do mundo, que tem maior riqueza de sistemas de crença no mundo, e que a religião tem uma penetração mais profunda na vida das pessoas. É diferente do que a gente está vendo em alguns lugares na Europa. Saiu uma notícia recente agora, né, de que o número de ateus e agnósticos na Espanha é, pela primeira vez na história, maior que o número de católicos, só para dar um exemplo de que outros cenários são muito diferentes. Aqui no Brasil, a religião e a espiritualidade ainda são extremamente poderosos. Em qualquer lugar do mundo é, mas talvez aqui no Brasil seja ainda um pouquinho mais, o que ajuda a nos tornar sensíveis à importância desse tema. Por sua vez, aparecem umas outras questões aí que a gente tem que levar em conta dessa relação entre saúde e espiritualidade. Por exemplo, um conceito fundamental que é o coping, é um negócio que a gente tem que ter sempre em mente quando pensa na relação entre saúde e espiritualidade. Coping é um termo em inglês que significa literalmente enfrentamento, e na literatura da psicologia, coping tem a ver com os mecanismos que a gente usa, os recursos que a gente usa no dia a dia para enfrentar as dificuldades. Sejam dificuldades econômicas, familiares, de emprego, acadêmicas, amorosas, quaisquer dificuldades. Então, o coping é esse conjunto de recursos que a gente tem para lidar com o dia a dia, especialmente as dificuldades. E nos estudos sobre coping, a gente percebe que o coping religioso é um dos mais fortes. O coping religioso barra espiritual. Por enquanto eu não estou distinguindo as duas coisas, daqui a pouco eu vou distinguir. Então, o conjunto de crenças que a gente tem no domínio da saúde, da religião e da espiritualidade, eles, especialmente em lugares como o Brasil, eles estão entre os recursos mais usados e mais fortes para nos fazerem lidar com as coisas do cotidiano, para nos ajudarem a lidar com as dificuldades. Então, se a gente está interessado em coisas como resiliência, em coisas como simples suporte terapêutico às pessoas, ou bem-estar subjetivo no dia a dia, a gente tem que estar ciente que, para grande parte das pessoas, direto ou indiretamente, a religião e a espiritualidade desempenham um papel importante. E na literatura está reunido como a questão do coping religioso, tá? Ao redor desse termo, coping religioso e espiritual. Então já tem um conceito maior por trás disso, um conceito que é estudado pela psicologia, especialmente a psicologia de base um pouco mais cognitivista, mas diversas vertentes da psicologia se interessam por coping em geral e coping religioso e espiritual em particular. E se vocês acharam que aqueles casos, aquele caso que eu contei da pessoa abusada é um caso extremo, eu queria ilustrar com outro caso extremo, um outro tipo de caso extremo, que é ainda mais, não tem outra palavra, é mais extremo ainda, e é mais frequente do que a gente pode imaginar. Eu trabalho com esse tipo de experiência humana ligado ao religioso, ao suposto sobrenatural, então essas coisas chegam a mim com mais frequência do que talvez a maioria dos colegas da psicologia, da psiquiatria e de outras áreas da saúde. Mas o que essa experiência me mostra é que esses relatos e essas vivências que eu vou ilustrar agora, que elas são muito mais comuns do que a gente imagina. Tem até alguns estudos brasileiros que mostram uma prevalência de mais de 80% de experiências estranhas, extremas na vida, pelo menos uma vez na vida da pessoa, do tipo que eu vou contar agora. Eu vou pegar um exemplo particularmente importante, mas é um exemplo que eu conheço, um caso clínico que eu acompanhei, e talvez ele vai ilustrar de forma ainda mais gritante a relação entre saúde e espiritualidade. Uma mulher que procurou o terapeuta relatando que ela era abduzida por alienígenas, ou seja, ela acreditava que era raptada regularmente por seres de outro planeta, que invadiam seu quarto à noite e a levavam para um outro ambiente e faziam coisas com ela e a devolviam. O que, na perspectiva dela, era uma coisa tremendamente assustadora. Né? Regulava o dia a dia dela, ela ia dormir já preocupada com isso, porque havia épocas da vida dela que isso acontecia quinzenalmente, ou às vezes até semanalmente. E ela tomou uma série de decisões de vida baseadas nisso, baseadas nessa premissa de que ela era abduzida por alienígenas. Ela, por exemplo, não tinha namorado, ela evitava ter relacionamentos amorosos porque ela acreditava que, estando na mesma cama que essa outra pessoa, quando acontecer com ela, esse parceiro também vai pagar o preço, também vai ser torturado psicologicamente e talvez até fisicamente por esses supostos alienígenas, então ela não queria estender esse mal a outra pessoa.
Para piorar um pouco a situação, faz parte das convicções ligadas a esse assunto na internet e alguns grupos específicos, a crença de que alienígenas sequestram pessoas para inseminá-las artificialmente e para que elas gerem fetos híbridos humano-alienígenas. O que é um negócio que, para você que acredita nesse ponto, é extremamente complicado e traumático e, né, impactante na vida. Então, essa mulher que não tinha nenhum transtorno mental específico, porque ela foi examinada de várias formas, ela sofreu todos os tipos de anamnese que vocês puderem pensar, e ela realmente não era portadora de algum transtorno psicótico ou alguma outra coisa dessa ordem. Ela tinha essas experiências e, para tentar parar essas supostas abduções, ela é norte-americana, esqueci de contar esse detalhe importante, para justificar o passo seguinte. Ela conseguiu fazer uma cirurgia de extração do útero. Ela, nos Estados Unidos, parece um pouco mais fácil você fazer certos tipos de procedimento sem maiores justificativas. E ela conseguiu fazer essa cirurgia porque ela acreditava que sem o útero, os supostos extraterrestres perderiam o interesse nela. Acontece que as supostas abduções continuaram e ela passou a ter outros tipos de experiência. E nesses tipos de experiência apareceu para ela, o que seria um suposto ser lá, de uma aparência mais angelical, dizendo que aquilo tinha um propósito maior, de preparar o espírito dela para lidar com outras coisas, e que a evolução espiritual dela passou a ser atrasada pelo fato dela ter combatido aquelas abduções e ter tirado o útero. Portanto, agora ela está num processo piorado ainda de angústia, de questões psicológicas a enfrentar, porque além dela passar por esse processo, ela retirou o útero e agora ela não pode engravidar como os supostos extraterrestres queriam que ela engravidasse. Entendem? Então, esse propósito espiritual maior não poderia ser cumprido, enfim. Então, tá vendo que questões de ordem religioso / espiritual apareceram de uma forma ainda mais extrema? É claro que, como eu disse, esse tipo de coisa é muitíssimo mais raro, mas não tão raro quanto a gente possa imaginar. Dessas experiências e alegações ligadas ao sobrenatural, ao paranormal, como eu disse, pesquisas brasileiras sugerem que pelo menos 80% da população já teve uma experiência na vida, que seja ligada ao suposto sobrenatural, paranormal. E essas experiências tendem a impactar a vida das pessoas. Então, essa demanda oculta, esse tipo de vivência subjetiva que acontece na vida de muitas pessoas, às vezes passa ao largo do terapeuta, do conhecimento do terapeuta, porque ele não está sensível a essas questões ou porque o cliente não acredita que ele possa se abrir em relação a assuntos tão complicados com o seu terapeuta, sem ser considerado louco. A gente sabe que muitos profissionais vão fazer esse salto diagnóstico aí muito facilmente, sem investigar profundamente. Então, tudo isso são motivos adicionais para a gente considerar a relação entre saúde e espiritualidade, tanto nos casos mais leves, que são a maioria, quanto nos casos mais extremos. E agora vamos definir, então, né, do que a gente está falando. Eu estou usando religiosidade e espiritualidade como sinônimos, providencialmente, mas agora é hora de separar o joio do trigo. Religiosidade é aquilo, pelo menos dentro da literatura psicológica, é aquilo que a gente conhece mais frequentemente, né? O conjunto de sensações, experiências e crenças relacionadas com uma religião específica ou um conjunto de religiões específicas. Então, envolve essa conexão pessoal, subjetiva, essa aderência a um conjunto de crenças específicas, envolve, não necessariamente, mas frequentemente, uma pertença grupal, a pessoa se associa a um grupo, a pessoa frequenta rituais. Todo esse conjunto de vivências subjetivas e de ligação com um sistema religioso específico ou um conjunto de sistemas religiosos é chamado de religiosidade. Até aí, nada demais, né? A questão essa definição é muito tranquila para a gente. Contudo, a definição de espiritualidade que é adotada na literatura, muitas vezes psicológica e antropológica, é um pouco diferente. Porque espiritualidade, nesse sentido, diria respeito não a um conjunto específico de crenças, mas a conexão pessoal de alguém com algo que ela, de alguma forma, considera maior que ela, mas não necessariamente religioso, e que essa coisa maior a que ela se conecta dá sentido para a vida dela. Então a gente pode ver facilmente pessoas exercendo a sua dimensão da espiritualidade em religiões, é muito óbvio isso, né? Pessoas se encontram esse sentido maior para a vida, para si mesmos, num sistema de crença ou em vários sistemas de crença. Só que você também pode encontrar a dimensão da religião, da espiritualidade especificamente, pode viver a dimensão da espiritualidade em outra coisa. Um exemplo fácil na nossa cultura
são certas pessoas que se conectam com o seu time de futebol de uma forma que deixa de ser só esporte e passa a ser um sentido da vida. Sabe aquelas pessoas que a casa é pintada nas cores do time, a cama tem um lençol que é com a bandeira do time, o lençol, tudo, a pessoa sai com camisa de time, ela vai para o estádio religiosamente para ver os jogos. Sabe aquelas pessoas que meu coração é corintiano, como diz aquela música? Se o time de futebol dá essa dimensão de sentido para a vida da pessoa, um sentido que é maior que ela, se ela considera o Atlético, o Cruzeiro, o Corinthians algo maior do que ela mesma, aí a gente já está falando de espiritualidade. A gente também encontra essa dimensão da espiritualidade em outras áreas. Por exemplo, o famoso divulgador científico norte-americano já falecido, Carl Sagan, costumava dizer que a ciência é uma profunda fonte de espiritualidade para ele. Então, ele que era ateu, que rechaçava qualquer sistema de crenças metafísico, ele estava conectado o tempo todo com essa dimensão maior que para ele vinha da ciência. Então, ao saber, por exemplo, que os átomos do nosso corpo foram fabricados em estrelas distantes do universo, isso é um fato científico, ele se sentia conectado com o universo como um todo. E ele usava explicitamente também a palavra espiritualidade para falar disso, o que dialoga diretamente com o que a ciência em geral e a psicologia em particular chamam de espiritualidade. Então, resumindo a ópera, imagine que espiritualidade é essa conexão com algo maior que a pessoa e que provê sentido para a vida dela. Pode ser algo metafísico ou não. Então, as duas coisas tendem a estar relacionadas, mas não precisam estar, a religião e a espiritualidade. E por que a gente tem que estudar isso? Eu coloquei de uma forma meio geral antes, tentando sensibilizar vocês para a importância clínica de estudar religião, espiritualidade e saúde. Dei uma dimensão um pouco social para isso, ao falar que essas crenças e questões, muitas vezes, elas perfazem grupos inteiros, não só a vida de uma pessoa isolada, mas a gente pode organizar a relevância de estudar esses assuntos em três grandes relevâncias, três grandes domínios que justificam a gente se interessar pela relação entre saúde e espiritualidade. Uma delas é a relevância social, porque, como eu tinha dito, o Brasil é especialmente forte nisso, mas em qualquer lugar do mundo você vai encontrar a religião e a espiritualidade sendo importantes na vida das pessoas e ajudando a promover saúde ou complicando a saúde muitas vezes, né? Como eu cheguei a exemplificar. Então, quer você pense em coping, quer você pense em casos extremos, quer você pense no bem-estar ou no mal-estar que questões espirituais e religiosas podem causar na vida das pessoas, e o tanto que grupos inteiros, às vezes, estão organizados em torno dessas crenças, a gente já cria uma relevância social para estudar isso. Ou seja, é importante para a sociedade, é importante para a vida das pessoas, como um grupo, falar de religião e espiritualidade. Uma outra relevância é uma relevância científica, porque a gente aprende quando estuda psicologia ou antropologia, qualquer coisa que estuda o ser humano, a gente aprende que a gente precisa considerar as diferentes dimensões do ser humano para ter teorias mais abrangentes, mais completas para descrever o ser humano. Então, por exemplo, o pessoal que estuda psicologia do trabalho fala que o ser humano é um ser que trabalha, então você tem que incluir o trabalho na sua compreensão do que é o ser humano. E se você não compreender o trabalho, a sua definição vai ser incompleta. Da mesma forma, você pensa em logoterapia, quando o Viktor Frankl fala que o ser humano é um ser que busca sentido. Então, você tem que compreender, levar em conta na sua teoria psicológica de que o ser humano está sempre em busca de sentido. Então, por esse mesmo tipo de relevância, a gente tem que considerar que o ser humano é profundamente, ou vive profundamente a religião e a espiritualidade em todas as épocas e locais que a gente puder imaginar. Se a gente não considerar o impacto da religião e da espiritualidade, tanto na história humana quanto na vida das pessoas em particular, a gente não vai ter teorias psicológicas abrangentes para explicar a experiência humana, o comportamento humano, o cérebro humano, a mente humana. Como explicar, por exemplo, eu gosto muito de exemplos extremos, porque eles mexem com a gente. Como explicar aquela experiência daquela mulher que eu contei da abdução por alienígenas, se a gente realmente não considerar o assunto seriamente, fazer pesquisa seriamente, considerando que não era uma pessoa portadora de transtornos mais graves que poderiam ser considerados em primeira mão, né, mais facilmente. Então a gente tem uma relevância científica também. A gente precisa estudar essas coisas para entender melhor a mente humana e o ser humano. Por fim, a relevância clínica, que talvez tenha trazido boa parte de vocês aqui. A gente precisa entender a relação entre saúde e espiritualidade para poder ajudar melhor as pessoas. Simples assim. Porque, por um lado, as demandas delas podem ter relação direta ou indireta com espiritualidade,
como às vezes nem tem uma relação direta, mas a religião e a espiritualidade podem se configurar como recursos de coping. Então, dá para usar a questão da religião ou da espiritualidade de modo mais geral para ajudar a pessoa a lidar com a demanda dela de alguma forma. A gente vai falar sobre isso, como isso é feito sem esbarrar em questões éticas que a gente sabe, né, sobre as limitações da prática psicológica, da prática terapêutica, enfim. Então a gente tem que estar ciente dessa questão porque ela impacta clinicamente também. E para entender como isso acontece, a gente tem que enfrentar alguns mitos. A gente vai ter que desmistificar algumas coisas sobre a relação entre saúde, espiritualidade e religião. Então, eu vou abordar aqui alguns mitos que a gente ou aprende na faculdade, ou a gente ouve por aí em algum lugar, e que a gente continua, às vezes, levando essas ideias sem refletir com mais profundidade sobre elas, ou sem conhecer o que a ciência tem produzido, o que a psicologia, a psiquiatria e a neurociência têm produzido de conhecimento sobre esses assuntos, e a gente mantém o eco disso aí, desses mitos, sem ter um senso crítico a respeito. Um deles é esse, de que a gente não pode falar sobre religião e espiritualidade no consultório. Isso não é verdade. O que a gente não pode fazer, e os códigos de ética são bastante claros e corretos sobre isso, é que a gente não pode ter preconceito em relação à religião das outras pessoas, e a gente não pode pregar o nosso próprio sistema de crenças sobre as pessoas. Então você não está lá para dizer que a pessoa teve um problema e que aquele problema é de ordem espiritual e que ela precisa rezar, ou que ela precisa ir numa desobsessão ou qualquer coisa assim. E você também não está lá para dizer que o que ela acredita é bobagem, de que a religião dela está errada, nada disso. Então, todas aquelas premissas que a gente tem de respeitar a subjetividade do outro, respeitar as crenças do outro e não impor as nossas crenças, continua sendo verdade. Só que quando a gente respeita essa verdade, que já é tomada, já é considerada pelos códigos de ética da profissão, né, das profissões de psicologia, psiquiatria, enfim, isso não quer dizer que acabaram-se as possibilidades da gente abordar religião e espiritualidade no consultório. A gente não pode cair nessa dicotomia, né? Eu não posso oferecer as minhas crenças para a pessoa e não posso criticar as crenças dela, então eu não posso falar de religião e espiritualidade. Não é só essas duas coisas. Tem todo um conjunto de possibilidades aí no meio que a gente tem que considerar. Por exemplo, como nesses dois casos que foram citados, uma das direções terapêuticas interessantes é entender que sentido tem as crenças dessas pessoas e a relação dessas crenças com o cotidiano delas. Da mesma forma como você, por exemplo, se fosse cognitivista, trabalharia as crenças da pessoa em geral. Quando a pessoa tem crenças em relação à família, minha mãe não gosta de mim. Você não trabalha essa crença na terapia de forma muito tranquila? A psicologia não te dá munição técnica para trabalhar essa crença específica no consultório, se ela aparece relacionada à demanda? Da mesma forma, você pode também trabalhar uma crença ligada à religião e à espiritualidade, não impondo a sua crença e nem questionando frontalmente a crença da pessoa. Da mesma forma como você também, como bom terapeuta, não questionaria a crença da pessoa de que a mãe dela não gosta dela, por exemplo. Né? De falar, isso é bobagem que você está dizendo, sua mãe gosta de você. Entende? A relação nossa com a crença religiosa e espiritual no consultório é muito parecida, se não idêntica, à nossa relação com as crenças dos nossos clientes em relação a outros assuntos. A postura geral é aproximadamente a mesma. Tem umas nuances em relação à saúde e à espiritualidade, por exemplo, relacionadas ao aspecto metafísico, não demonstrável, que vão nos pedir mais cuidado ao lidar com essas crenças. Né? A gente vai ter algumas dificuldades, talvez, em fazer alguns testes de realidade que a gente faz com algumas crenças do cliente, quando são crenças ligadas ao nosso mundo cotidiano, mas, em linhas gerais, a forma de lidar com a crença religiosa e espiritual é muito próxima ao nosso modo de lidar com outros tipos de crença no consultório. Outro mito muito comum é de que a ciência não tem nada a dizer sobre isso. Então, não se fala de religião e espiritualidade na psicologia, por exemplo, não se fala disso na psiquiatria ou nas neurociências, o que absolutamente não é verdade. Tem uma enormidade de pesquisas sobre isso, mesmo, em todas essas áreas que eu citei e em outras, na antropologia, na sociologia, na enfermagem, tem várias pesquisas. E muitas vezes os resultados dessas pesquisas não chegam nos profissionais de saúde, o que obviamente vai impactar tanto o trabalho deles quanto o próprio entendimento deles sobre o que é a profissão deles, sobre o que é a psicologia, a psiquiatria e como deve agir em relação ao cliente. Então, tem muita coisa assim, as pessoas infelizmente não estão a par desse tipo de conhecimento. A gente precisa urgentemente levar isso para as pessoas.
De modo específico, outro mito diz que a psicologia e a psiquiatria nunca estudaram isso. Uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, porque isso não aparece nos cursos de psicologia normalmente, são poucos professores que vão falar disso nas suas aulas introdutórias. Quando a gente faz na faculdade aqueles cursos de introdução à psicologia, sabe? Introdução à psiquiatria, introdução à neurociência. Uma coisa que não é visto lá e que muita gente não sabe é que muitas dessas disciplinas nasceram do estudo de temas ligados à religião e espiritualidade. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Eu costumo brincar que é uma espécie de lado B da história. Vamos considerar, por exemplo, a psicologia. Muita gente fala que... Muita gente aprende na faculdade, né? Eu aprendi isso, vocês que são da psicologia provavelmente também, aprenderam que a psicologia nasceu lá com o Wundt, né? No laboratório de Wundt e tal, ele fazendo experimentos sobre percepção, aquelas coisas. Isso é verdade. Só que, ao mesmo tempo, pessoas como Wundt, Freud, Jung, William James, todas essas pessoas e outros tantos, Pierre Janet, vários precursores da psicologia ali do século XIX virado para o século XX, se interessaram de modo direto e específico por religião e espiritualidade. Mais especificamente ainda, por mediunidade. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que a teoria psicanalítica deve muito à mediunidade, aos estudos que Freud fez sobre mediunidade. A gente aprende que Freud foi lá estudar com Charcot, aquela coisa toda, e é obviamente verdade. Só que, ao mesmo tempo, Freud foi membro da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que a gente vai mencionar daqui a pouco, eu vou falar dela daqui a pouco, que era uma sociedade acadêmica voltada ao estudo de fenômenos espiritualistas. E os estudos de Freud sobre haver uma outra, vamos chamar de mente, né, a mente inconsciente ali por trás, muitas dessas ideias ele drenou dos estudos dele sobre fenômenos mediúnicos. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. E aí, até durante o curso, eu vou falar disso mais propriamente. Tem trabalhos, inclusive teses de doutorado, demonstrando a relação histórica entre psicanálise e o estudo da mediunidade. Interessante, né? Então, não só a gente estuda essas coisas, como eu falei no mito anterior, como a história de muitos dos nossos campos científicos que a gente estuda, que tem relação com o ser humano, bebem historicamente do estudo de religião e espiritualidade. Outra coisa que é um mito, mas não é tanto um mito assim, é que a ciência patologiza a religião e a espiritualidade, ou seja, considera essas coisas como um problema de saúde mental. Isso está virando um mito, vamos dizer assim. Eu coloquei ele aqui, ele não é exatamente um mito, porque a gente sabe que tanto várias pessoas profissionais cometem essa patologização, eles ouvem histórias como aquela da mulher abduzida que eu contei e automaticamente já rotulam a pessoa como psicótica, como também a gente sabe que vários desses autores no início da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, patologizavam essas manifestações ligadas à religião e espiritualidade. Freud foi um deles. Então, o desenvolvimento histórico das nossas disciplinas realmente tem a ver com isso, de considerar que essas manifestações ligadas à religião e à espiritualidade tem a ver com neurose obsessiva, tem a ver com infantilização, tem a ver com várias coisas assim. E esses temas foram evoluindo, a coisa foi continuando, de modo que essa visão patologizante ou regressiva, ela está cada vez mais dando espaço para uma outra visão em que a religião e a espiritualidade são vistas como manifestações humanas normais. Tá? Então, tem até testes, pesquisas que mostram a inteligência média comparada entre religiosos e não religiosos, a prevalência de transtornos mentais em pessoas dessa ou daquela religião, ou dessa ou daquela vertente de espiritualidade. Então, as pesquisas estão mostrando que a coisa não é bem assim. Embora os profissionais que estão desavisados sobre essas coisas, quando chegam numa situação concreta de consultório, elas ainda podem, infelizmente, patologizar as pessoas, o que é muito ruim, tanto para a área quanto para as pessoas que buscam ajuda. Eu sei de um caso específico em que, numa supervisão clínica, uma supervisora bastante conhecida, ela estava atendendo um grupo de pessoas, né, de psicólogos, e a psicóloga em questão, bastante inexperiente, recém-formada, comentou com ela que a cliente dela dizia ser médium espírita, dizia que ela via espíritos. E aí a supervisora teria dito, pegou o caderninho dela, escreveu alguma coisa e falou assim, bom, já sabemos que é psicótica, vamos ver a próxima coisa. Então já rotulou com base meramente nessa informação, o que as pesquisas atuais mostram que é um salto absolutamente inadequado de se fazer. A relação entre saúde e espiritualidade é muito mais sutil
e cheia de detalhes, de nuances, do que aquela visão antiga nos permitia pensar. Outro mito bastante importante é que falar dessas coisas é fazer pseudociência. Pseudociência é aquele tipo de conhecimento que parece ser científico, ele alega ser científico, mas não é. Então, infelizmente, a gente vê até muitos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, enfim, aderindo a técnicas terapêuticas, coisas assim, que são pseudocientíficas mesmo. Isso existe, muito. E os conselhos da profissão estão aí para, entre outras coisas, regular essas práticas, né, e coibir essas práticas. Porque, enquanto psicólogos e psiquiatras, a gente tem que realmente seguir os ditames da profissão e da cientificidade. Só que, quando a gente fala de religião e espiritualidade, muitas pessoas acham que automaticamente a gente está falando de algo que é fora da ciência. A gente está falando do sobrenatural, a gente está validando o sobrenatural, o que só é verdade se a pessoa estiver, de fato, misturando as suas crenças pessoais com a sua prática clínica, com a sua prática científica. Aí, de fato, fica pseudociência mesmo. Mas se você, por outro lado, entende que falar de religião e espiritualidade na prática clínica ou na construção de conhecimento é falar de algo que é importante para as pessoas, é estudar crenças, é estudar comportamentos da mesma forma como você estuda outros tipos de comportamento, outros tipos de crença, aí você não cai automaticamente em pseudociência. Porque a gente tem que definir religião e espiritualidade como fenômenos humanos. São fenômenos subjetivos humanos, tal qual qualquer outro fenômeno humano que a gente estuda no domínio das crenças, das experiências. Né? Você tem uma série de experiências subjetivas que a gente estuda, enfim. Da mesma forma, a religião e a espiritualidade, contextualizados como comportamentos humanos, como crenças humanas, como experiências subjetivas humanas, isso as imediatamente legitima a serem estudados pela psicologia, pela psiquiatria, pela neurociência, porque elas estudam os seres humanos e suas crenças, suas experiências, seu funcionamento cerebral, seus processos cognitivos, entende? Quando você contextualiza como fenômeno humano, automaticamente você contextualiza esse objeto de estudo de forma a ser cientificamente abordável. Ele só vai escapar para outra coisa, só vai virar pseudociência se você extrapolar isso. Se você começar a falar de religião e espiritualidade para tentar provar a sua crença, por exemplo, ou para tentar provar a existência de Deus, ou a inexistência, você pode também cair na pseudociência pelo outro lado, né? Você tentar usar o conhecimento psicológico para falar de algo que está além do mundo natural, né? Do suposto sobrenatural. Então, se a gente respeitar esse limite do que a ciência nos permite falar, que é falar do ser humano, falar da experiência humana, falar das crenças humanas, você pode falar de religião e espiritualidade mantendo a cientificidade. E aí, isso aqui, essa última frase, ela não é um mito, é só para falar um pouco do mito anterior da pseudociência. O professor Wellington Zangari, que é da USP, da Universidade de São Paulo, e eu trabalho com ele em 2 desses laboratórios que eu citei, dos quais eu faço parte, ele costuma dizer que proximidade não é o mesmo que identidade. Ou seja, você se aproximar desses temas, você se aproximar desses grupos religiosos ou espirituais para estudá-los, para entender como eles veem o mundo, para entender as crenças deles, isso não significa que você se tornou um deles. Então você pode estudar o que você quiser no domínio das crenças, das experiências, e você automaticamente não está validando essas coisas, você não está se tornando uma dessas coisas, um membro desses grupos, ou um advogado dessas crenças ou dessas experiências. Eu tenho essa experiência científica de estudar todo tipo de coisa que vocês puderem imaginar. Talvez o exemplo que eu dei da abduzida lá mostre um pouco isso, né? Eu conheci aquela suposta abduzida lá, a mulher que retirou o útero, nesse contexto das minhas pesquisas. Então, eu tenho estudos sobre religiões afro-brasileiras, religiões europeias, religiões neo-esotéricas, né, que são esses esoterismos novos próprios do século XX. Isso não significa que eu adotei nenhuma dessas crenças ou que eu combato qualquer uma dessas crenças, entende? A proximidade não é o mesmo que identidade. A gente pode se aproximar sem deixar de ser psicólogo, sem deixar de ser psiquiatra, sem deixar de ter a relação com aquele objeto de estudo, que é uma relação científica. Se o objetivo for estudar cientificamente aquilo. Claro que no foro íntimo, você pode advogar a crença que você quiser. Né? Você vai ter psicólogos que são espíritas, que são católicos, que são bandistas, que são todo tipo de crença que você puder imaginar. Isso não é problema nenhum, desde que você não misture a sua crença pessoal com o seu exercício profissional. E aí, para exemplificar, então, o que tem sido feito no mundo sobre isso, eu queria abordar alguns centros de pesquisa e sociedades científicas que falam dessas coisas.
para a gente ver que, para a gente ter um mapeamento geral, mostrando que tem muita gente trabalhando nisso e gente muito séria, muita gente grande, como se diz, sabe, estudando essas coisas. Para começar, aquela que eu citei agora há pouco, de que Jung e William James fizeram parte, que é a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Ela foi fundada em 1882 em Londres, obviamente, e ela continua existindo. Eu, inclusive, estive lá ano passado e visitei a sede da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, e eles continuam fazendo pesquisa a respeito de temas ligados à ciência e espiritualidade, essas coisas. A gente pode questionar uma série de questões ligadas à Sociedade de Pesquisas Psíquicas, o modo como ela caminhou ao longo do tempo, ela acabou se contaminando um pouco pelo desejo de alguns dos seus membros em validar as próprias crenças ali no meio. Então, aí a questão da cientificidade perdeu espaço em alguns momentos, mas ao mesmo tempo eles combatem isso e tentam voltar para o prumo, voltar para o propósito original, que era estudar cientificamente. E eles têm uma biblioteca maravilhosa, uma série de coisas muito interessantes lá. Talvez eu fale um pouco disso no curso. Falando das coisas mais recentes, embora a Sociedade de Pesquisas Psíquicas ainda exista, um dos grandes centros de pesquisa, uma das grandes sociedades científicas de pesquisa sobre religião e espiritualidade no mundo, essa daqui especificamente na área da psicologia, é a International Association for the Psychology of Religion, a Associação Internacional de Psicologia da Religião. É uma sociedade científica enorme, com muitos membros, com milhares de membros, a grande parte deles psicólogos, mas não necessariamente. Tem pessoas da psiquiatria, tem pessoas da enfermagem, de outras áreas, que estão interessadas nesses temas de religião e espiritualidade. Eles fazem congressos, se eu não me engano, atualmente está bianual o congresso. Eu já fui em alguns eventos da IAPR, alguns congressos no exterior, para falar dessas minhas pesquisas no contexto brasileiro, sobre religião e espiritualidade, e os eventos realmente são enormes. Então você encontra pesquisadores de várias universidades do mundo inteiro que se reúnem pelo menos uma vez a cada 2 anos para falar das suas pesquisas e para apresentar os grandes avanços da área. E, obviamente, publicar coisas, enfim, é uma das sociedades mais interessantes. Então, vocês, depois aqui dessa palestra, eu queria que vocês procurassem no Google International Association for the Psychology of Religion, deem uma olhada e vejam que vocês vão descobrir muita coisa legal. Ao mesmo tempo, essa outra daqui, a Religion and Society Research Network, a rede de pesquisa em religião na sociedade, eles são um grupo mais eclético. Ele é formado mais por antropólogos, sociólogos, artistas, pessoas de outras áreas, ciência da religião. Tem psicólogos também, com certeza, né? Eu já falei, já me apresentei em eventos deles várias vezes, umas 2 vezes pelo menos. Eu já fiz palestras nos congressos deles, que são anuais, e reúnem também acadêmicos de várias universidades do mundo inteiro que estão ligados a esses temas. Só que eles vão pegar o pessoal da antropologia, da sociologia também. São muitos grupos, eu já estou afunilando um pouquinho, porque a intenção aqui é só dar exemplos. Eu não quero dar uma lista exaustiva de grupos e de centros de pesquisa ligados a isso. Um laboratório ao qual eu pertenço é o Laboratório de Psicologia Social da Religião, que funciona na USP. É um dos grandes produtores de conhecimento em psicologia hoje no Brasil, e até reconhecido internacionalmente, com pesquisas na área de psicologia da religião, funciona na USP. E um outro grupo no qual eu pertenço, também do qual eu pertenço, funciona na PUC aqui de São Paulo, que é o Núcleo de Estudo de Novas Religiões e Novas Espiritualidades. Também é um grupo de pesquisa formado só por acadêmicos e só para estudar essas coisas, com um foco um pouquinho mais forte em Nova Era, em crenças da Nova Era, espiritualidade da Nova Era. E, por fim, a última coisa, e essa diz respeito a um número maior, né, de pessoas aqui interessadas, a gente tem a Associação Psicológica Americana, que possivelmente é o órgão acadêmico mais influente do mundo, ligado à psicologia, né, a famosa APA, que dita normas da profissão, né, ela tem, a gente faz citações bibliográficas no formato APA até hoje, né, concorrendo com outros formatos. Então, eles estão sempre publicando coisas, enfim, e quem é da psicologia conhece bastante bem a Associação Psicológica Americana. E internamente ela é dividida em temas, em áreas, até para gerenciar melhor suas atividades, os seus congressos, enfim. E a divisão 36 da American Psychological Association
é aquela que é destinada à religião e espiritualidade. É interessante que eles mesmos já fazem a distinção entre religião e espiritualidade, né? Que essa divisão 36 é chamada de Sociedade sobre Psicologia da Religião e Espiritualidade. Eles mesmos já reconhecem essa distinção e dedicam uma divisão inteira da APA a esse assunto. E a gente podia também diferenciar as áreas. Né? Eu estou falando de religião e espiritualidade, tem uma área específica que é a psicologia da religião. Aqui eu não estou falando de nenhuma associação específica, mas de um campo de estudos inteiro que é dedicado a esses assuntos. A psicologia da religião estuda os aspectos psicológicos ligados à experiência e à crença religiosa. Então, de novo, a gente não está estudando se Deus existe ou se certa religião é mais verdadeira que outra, nada disso. O objeto de estudo, como em qualquer psicologia, é o ser humano. Só que aqui focado nas crenças religiosas, nas experiências religiosas, nos comportamentos religiosos. É um campo inteiro de estudos chamado de psicologia da religião. E um outro campo que eu costumo brincar que é primo. Não é a mesma coisa, mas é um primo próximo ali, primo de primeiro grau da psicologia da religião, é a psicologia anomalística. Muitos de vocês talvez não tenham ouvido esse nome. A psicologia anomalística é uma área que estuda as chamadas experiências anômalas, que também é um outro termo que tem crescido em termos de pesquisa desde os anos 90, mas que muitos profissionais não conhecem. As experiências anômalas são experiências estranhas de alguma forma, mas que não têm uma relação obrigatória com patologia ou anormalidade. É todo aquele domínio de experiências humanas ligadas ao suposto sobrenatural e ao suposto paranormal. Então, essas alegações de contatos com alienígenas, ou de experiências mediúnicas, ou de experiências fora do corpo, experiências de quase morte, todo o estudo psicológico dessas questões, respeitando aquela questão da cientificidade que eu falei antes, é feito dentro da psicologia anomalística. A gente está interessado em entender por que as pessoas acreditam nessas coisas, por que essas experiências acontecem, até onde é possível explicar essas experiências psicologicamente ou não, até onde é possível explicar neurologicamente ou não. E a psicologia anomalística, a psicologia da religião, elas são relacionadas porque muitas vezes uma experiência anômala é também uma experiência religiosa. Uma cura espiritual, por exemplo. O sujeito estava com uma doença terminal, já totalmente desacreditado pelos médicos, ele vai em algum lugar e algum médium, algum suposto paranormal, faz alguma coisa e essa pessoa aparentemente sai curada. Então é uma experiência anômala no sentido de que é algo extraordinário, não é algo que acontece todo dia, assim, com todo mundo, a olhos vistos, não é algo que está além das controvérsias, mas ao mesmo tempo é algo que as pessoas alegam que está acontecendo, ou seja, uma experiência, no mínimo, subjetiva. E, portanto, a gente pode estudar. E é do domínio religioso nesse caso específico, né? Porque a pessoa foi buscar um grupo religioso, um centro religioso, para tentar trabalhar isso e supostamente obter um resultado. Então, às vezes, uma experiência religiosa é anômala também, mas não necessariamente. Como, por exemplo, rezar é uma experiência religiosa, mas não é uma experiência anômala. É aquela oração que você faz antes de dormir, por exemplo. Então, as áreas são próximas, mas não é exatamente a mesma coisa. E aí, diante de todo esse panorama, esse cenário que eu estou descrevendo, a gente tem uma disparidade muito grande entre o que a gente vê dos profissionais e dos estudantes sabendo dessas coisas aqui no Brasil e do que os profissionais e estudantes sabem na América do Norte e na Europa. O pessoal lá está muito bem informado sobre essas coisas. Esses eventos todos que eu citei, esses grupos de pesquisa ou sociedades científicas, quase todos são da América do Norte ou da Europa. E os eventos lá acontecem o tempo todo. E até, inclusive, não é exatamente um vestibular, mas o modo como você entra no curso de psicologia lá na Inglaterra acontece, você tem que fazer uma prova que tem um material didático padrão lá que você tem que estudar. E nesse material didático, quando eu estive lá durante meu pós-doutorado, eu tive acesso a esse material, tem um trecho desse material que é só sobre abordagem psicológica das experiências anômalas e religiosas. Então, você já entra na faculdade sabendo que esse negócio existe e que a psicologia trata disso. Enquanto aqui as pessoas se formam, vão trabalhar e não ficam nem sabendo que a psicologia pode falar dessas coisas, que a gente tem um conhecimento produzido a esse respeito. Então, cria-se uma espécie de demanda, né, aqui no Brasil sobre isso. As pessoas não estão informadas. E muitas vezes estão interessadas sobre isso. Quando a gente faz algum evento lá na USP ou lá na PUC, sempre lota. O auditório sempre enche porque as pessoas querem saber. E aí, nesse contexto dessa demanda, que se insere o curso que o Admar falou, que a gente está dando agora, uma formação totalmente online sobre saúde e espiritualidade. Tem um foco na prática clínica, mas quem é fora da clínica também vai ter informação sobre todas essas coisas que eu mencionei aqui em profundidade. Aqui a gente fez
um voo panorâmico para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, dos conceitos mais importantes, de alguns dos achados científicos mais importantes, mas eu imagino que vocês tenham ficado com a pulga atrás da orelha em relação a vários aspectos dessa questão. E aí, é por isso, é considerando essa demanda que a gente vai dar esse curso online de formação em saúde e espiritualidade. Ele começa, caso eu esteja passando uma data desatualizada, o Admar vai me ajudar a corrigir. A princípio ele estava como dia 14 de agosto começando, indo até abril de 2020. A gente vai ter como público-alvo profissionais, estudantes e às vezes interessados, pessoas religiosas, pessoas que trabalham com o ensino religioso ou pessoas que, sei lá, entendem, de alguma forma interagem com fiéis e que têm interesse em entender melhor a relação entre saúde e espiritualidade. Não no sentido de usar a psicologia para pregar suas crenças de forma mais eficiente. O objetivo realmente não é esse. Mas o objetivo é entender melhor essa relação entre saúde e espiritualidade para ajudar as pessoas e para entender melhor a questão. E é por isso que também está aberto para pessoas religiosas, para interessados. E o formato é totalmente virtual, vai durar mais ou menos, vai ter uma carga horária de 260 horas. E a gente vai ampliar essas noções introdutórias que eu mencionei aqui. A gente vai falar bem do desenvolvimento histórico do tema, como assim a psicanálise nasceu do estudo da mediunidade. Que história é essa? A gente vai falar bastante disso. A gente vai falar da relação entre espiritualidade e personalidade. Será que certos perfis de personalidade têm mais relação com crença religiosa ou com espiritualidade? Como que a gente separa uma crença ou uma experiência que é religiosa de uma coisa que seja um sintoma de um transtorno mental, ou seja algo da ordem do pensamento obsessivo? Tudo isso a gente vai abordar com bastante profundidade. A gente vai falar de práticas alternativas e complementares, sabe, todo esse domínio de práticas alternativas que é usado no sistema de saúde, né? E outras também que não são usadas no sistema de saúde, mas que tem uma grande proliferação cultural, como cristais, leituras de todos os tipos, reiki. O que será que tem de pesquisa sobre essas coisas? Até onde que a ciência pode validar ou não essas práticas alternativas e complementares? A gente vai falar bastante disso também. A gente vai falar de manejo clínico envolvendo religião e espiritualidade, como lidar com essas questões quando elas aparecem no consultório e como lidar com elas no consultório quando elas exatamente não aparecem, mas elas podem se configurar um recurso positivo, como no caso do coping religioso e espiritual. A gente vai falar também de saúde e espiritualidade ligada a direitos humanos, a questão de certas práticas que tem por aí, de certas crenças que afetam a saúde das pessoas, mas num escopo maior, mais amplo, falando de práticas mais coletivas. E a gente também vai oferecer uma supervisão clínica. Às vezes você tem, como profissional, enfrentado essas questões em consultório, tem um caso específico que está com uma dificuldade, então a gente vai oferecer uma supervisão clínica no final para lidar especificamente com isso. Vai ser um espaço para a gente tratar especificamente dessas questões com uma supervisão especializada. E o Admar, ele vai divulgar para vocês o link do curso. Aqui no final ele está, mas eu acredito que vocês não conseguem selecionar esse link ou algo assim. Mas vocês podem também já guardar esse link aí, seja fotografando essa tela, seja já digitando, seja fazendo qualquer coisa que seja mais cômodo para vocês. Tá bom? Então, eu espero que os interessados aqui, que vocês apareçam por lá, que a gente possa aprofundar muitas dessas coisas. E boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente está guardando aquelas perguntas que o Admar pediu para vocês fazerem, aquelas 3 perguntas pertinentes ligadas ao tema, até porque isso vai já formar uma espécie de banco de dados de coisas que a gente pode vir a responder no curso também. Bom, pessoal, então, eu acredito que o Admar vai voltar agora para falar com a gente. Boa noite para vocês e até lá.